porque o Senhor, Ele espera por este momento. Aleluia, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, só te entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim, que traz o caos, a paz dos homens. Espera aí que a versão tá diferente. Só um minutinho. Quem traz a paz ao meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou meu lugar, levou a minha cruz, a dívida pagou para me fazer livres. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. E o Senhor, Ele é a nossa luz. Vamos declarar isso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor, e só em ti, só em ti confiarei. Eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. E vamos declarar que o Senhor, Ele é real neste lugar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real, e nós vamos nos entregar. Vou me entregar totalmente.
toque abriu os olhos do meu coração, e hoje eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. O Espírito Santo seja tudo para a sua vida, tudo para a minha, que Ele seja o centro realmente, como foi falado na segunda-feira, que nós devemos ser gratos a Deus e que nós devemos realmente buscar o Senhor. Eu acho que fazia tempo que eu não ia em tantos enterros como eu fui o ano passado e já esse ano. Então nós sabemos que Jesus está voltando, as coisas estão se estreitando, não há grandes esperanças. Então Deus realmente está passando a peneira. Ou a gente se firma, ou a gente não vai suportar. E nós temos uns aos outros para poder nos fortalecer. Eu lembro que sempre quando eu discipulava alguém, eu pensava, poxa, eu estou discipulando hoje, mas amanhã pode ser que ele me abrace, pode ser que ele me carregue. A gente não sabe o dia de amanhã. Então aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, mas que a gente consiga caminhar juntos. Que você possa fazer desse louvor a sua oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele quem nos guarda, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. É o melhor lugar. Em teus braços é o meu descanso. Oh, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Deixa o Senhor guiar a tua vida. Diga a Deus, eu vim aqui me entregar. Eu vim aqui abrir meu coração. Eu vim aqui me derramar. É o seu momento, é o momento que Deus quer falar contigo, que Deus quer que você o escute. Escute a voz de Deus. Dança nele. Para a agitação. Desça toda a agitação. Desça tudo aquilo que tem oprimido, entristecido. O nosso Deus, teu Deus, e é rico em graça e misericórdia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma da vossa necessidade. Tua parte é descansar. Tua parte é dizer, Deus, eu confio nos teus planos. Tua parte é dizer, Deus, eu quero abrir minha alma. Purifica a minha vida. Eu quero mergulhar como nunca mergulhei. Eu quero ouvir tua voz como nunca ouvi. Quero sentir tua presença como nunca senti. Por isso nós chegamos aqui, Pai, desejosos de te ouvir. Chegamos aqui, Pai, com a alma aberta,
graças te damos. Gratos pelo pão, gratos pela palavra, gratos pelos livramentos, gratos pela misericórdia, gratos pela família, gratos pelo amor, gratos pela tua maravilhosa graça. Senhor, este mundo está tão corrompido, está tão sujo, tão imundo, Senhor. Conserva as nossas vestes, conserva a mensagem que há em nós, conserva os dons que o Senhor nos entregou, conserva, Senhor, o óleo que foi derramado na nossa cabeça, conserva, Senhor, os dons em nós. Pai, nós abençoamos famílias aqui nessa noite. Famílias, ó Deus. Abençoamos pais, mães, filhos. Abençoamos, ó Deus, aqueles que foram constituídos por Ti. Por isso, em nome de Jesus, para onde iremos nós, Deus? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde ó Pai, fugiremos? Para onde, Senhor, iremos? Só o Senhor tem a saída. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, enche-nos de novo. Enche-nos de novo, Senhor. Te limpa, Pai, vem com o Teu poder. Eu te louvo pela obra maravilhosa que o Senhor começou nesse santuário. O Senhor tem usado homens fiéis, mulheres fiéis, que têm, ó Deus, entregado a sua vida. Por isso continua, Senhor, a Tua obra neste lugar. Continua a Tua obra neste lugar. Que este lugar tenha tanta unção, tenha tanto poder, tenha tanta autoridade, tenha tanta graça, que, ó Pai, este ambiente vai atrair a muitos, ó Deus. Muitos serão atraídos pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que esse ambiente é profético. Nós declaramos que esse santuário, Pai, ele foi criado pelas Tuas mãos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, queremos que o Senhor acenda de novo a chama, Pai. Aviva, aviva, aviva. Aviva o nosso coração. Aviva o nosso coração, aviva Teus planos, aviva a Tua vontade, aviva Teu querer, aviva em nós, Senhor. Por favor, Senhor. Queremos sentir e ouvir, Pai, Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, traz de volta, Deus, o perdido, o desviado, o desanimado, o frustrado, o ferido. Pai, em nome de Jesus, conceda um recomeço. Conceda, Pai, a alegria do Senhor mais uma vez. Eu te peço, visita casas, visita lares, aonde tem uma família, Pai, rendida, completamente afastada. Traz de volta, leva de volta ao aprisco que ela saiu. Ovelha, o lugar da ovelha no aprisco. Por isso, Senhor, nós clamamos que as ovelhas do aprisco sejam conduzidas ao aprisco. Que as ovelhas do Senhor sejam guiadas pela Tua voz, porque elas conhecem a Tua voz. Suplicamos nessa noite, varre toda a mornidão, varre toda a mornidão, varre, Senhor, e derrama, Pai, o óleo, a unção, a presença. Pai, nós te suplicamos nessa noite,
aviva a tua obra. Aviva, Pai. Cura o doente. Liberta o oprimido. Para as feridas. Cumpra a tua palavra. Assim, Pai, nós entregamos em tuas mãos e confiamos no Senhor, no Deus que jamais falha, no Deus que é perfeito. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero mais. Diga: Senhor Jesus, eu quero a tua presença. Acende em mim, Senhor, o fogo do Senhor. Nós desejamos, ó Deus. Diga: nós desejamos, ó Deus, os dons do Senhor. Nos entregue dons espirituais nas nossas mãos. Queremos mais. Purifica-nos, santifica-nos para viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu quero, Senhor. Se você quer, declare. Deus da minha vida, oh glória, em Deus, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de cante, libertador, aquele que venceu. Aquele que venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. E tu, Espírito, que desce como fogo,
enche-me de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Se ficasse a noite inteira, a gente ia, irmão, sem parar, né? As canções que adoram a Deus, elas são canções imparáveis. Quando a gente canta músicas, geralmente muito modernas, são maravilhosas. E elas envolvem a gente de uma maneira... Mas as músicas que você canta direto para Deus, elas são diferentes, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ofertar ao Senhor e depois a gente vai ouvir a palavra. Para sua oferta aí, em nome de Jesus, nessa noite. Para você honrar a Deus, honrar a casa do Senhor, que é sustentada pela fidelidade do seu povo. Deus tem sido bom, amém? Deus tem nos dado livramentos. E como Deus é fiel. Eu fiz uma oração no começo da semana, eu falei, Deus, o Senhor poderia fazer isso. E Deus não faz isso, Ele faz 2 isso. Então, sabe, você chegar depois, você ver Deus fazendo, é lindo. Então, hoje de manhã, Deus me deu um livramento. Eu estava na avenida principal ali de Hortolândia, do Rosolém, trabalhando, e uma criança de 5, 6 anos estava de um lado da rua, ele saiu do carro da mãe dele com tudo e atravessou a pista. Com tudo. E depois a gente ficou sabendo que ele era autista. Ele estava de olho na padaria, a tia, estava comprando um sonho. Sei que foi fração. Deus me deu senso de ver a criança e eu deixei o carro atravessado. O carro ficou atravessado na rua, ele não ficou no sentido da pista. Então, por o volante ser elétrico, eu consegui virar o carro inteiro a tempo, porque ia pegar o menino em cheio. Ainda o menino se assustou, caiu, a mãe desesperou para levar na UPA, a gente foi lá na UPA, mas graças a Deus, foi um simples arranhão de uma queda que nem foi o nosso carro que bateu. Então, assim, são livramentos que Deus dá, né? Eu fiquei aqui, falei, não vou contar não. Deus falou, conta, rapaz, eu não vou contar. Conta, rapaz, você não vai contar? Se tivesse pegado ele. Então a gente tem que falar, os livramentos que Deus nos dá. Então, glória a Deus, porque Deus continua nos dando muitos livramentos, são muitos livramentos, né? A gente não enxerga muitas vezes. Então pega aí tua oferta nas suas mãos, teu dízimo. Pai, nós consagramos nossas ofertas, nossos dízimos, a tua casa. Sabemos, ó Deus, que desse mundo nada vamos levar. Nada. Somos o que somos, temos o que temos, porque a tua graça tem nos mantido. Por isso, eu oro, Deus, pedindo, abre portas. Multiplica os recursos, ó Deus, do teu povo. Multiplica os recursos da tua igreja. Que a tua igreja possa ter pão no celeiro. Que a tua igreja possa ter, Deus, amparo para quando houver necessidade, ela poder suprir necessidades. Por isso eu oro a Deus. Tu conheces, vai lá no íntimo, a batalha e o quadro de cada filho. Pai, se tivéssemos que falar uma palavra aqui, Deus, a nossa palavra é gratidão. Gratidão, Pai. Gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua abençoando as finanças do teu povo, as finanças da tua igreja. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aqui tem o QR Code no banco, gasofilaço, fica à vontade para você ofertar. Entregar para o Senhor tua oferta, teu dízimo, para honrar a Deus. Antes da gente pregar, hoje os meninos vieram aqui, o Paulo, o Braz, fizeram uma limpeza aí na parte superior. A igreja tem a tendência de juntar coisas, né, gente? Tudo que não presta, a igreja é o lugar, sabia não? Não presta, leva para a igreja. Quebrou. O liquidificador não está muito bom, leva para a igreja.
É assim, né? O ventilador está meio capengando, leva para a igreja. Então, a igreja, eu acho que precisa ser um lugar tão nobre, tão limpo, né? Então, Deus mantenha senso no nosso coração, né? Amém? Para a gente manter a casa do Senhor organizada, né? Então, glória a Deus pela vida do Paulo, do Brasil. Vamos aplaudir essa turma que veio aqui hoje. Glória a Deus. Se eu estivesse junto, eu não ia deixar jogar algumas coisas. Entendeu? Ainda bem que eu não estava aqui. Então, tem coisas que Deus quer, irmão, arrumar, né? Então, glória a Deus por isso. E é isso aí. Vamos à frente que o Senhor vai nos ajudar. Vamos ouvir a palavra, então, com a Liz. A Liz vai chegar. Eu convidei a Liz para ministrar. Eu falei para ela, eu sempre escuto você cantando, ministrando. Eu quero ouvir você pregar. Então, você chama alguém para fazer o louvor, para você poder falar da palavra do Senhor, né? E Deus te usar em nome de Jesus. Erga as mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida da Liz, pedimos que o Senhor dê um óleo novo, que a palavra da sua boca venha do trono para alimentar as ovelhas do Senhor, que o Senhor possa usar a tua serva, Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim eu oro e abençoo tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Beleza, eu fiz aqui, ó, de 25 a 30 minutos, eu coloquei. A gente encolhe alguma coisa. Deixa eu só. Tô perdoado, pastor, de vez em quando a ministra de louvor faz isso também, né? Vamos lá. Eu desde há uns 2, 3 dias, Deus, tem como passar, não? Falei, fazer igual Jesus, né? Se possível, passa de mim esse cálice. E dá um nervoso de estar ministrando a palavra. E não que no louvor não, mas é algo mais familiar para mim. E eu gostaria de, enquanto eu vou falando, gostaria de pedir para que vocês abrissem a palavra do Senhor em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele nos convida a olhar um pouco para trás e para frente. Ecos que atravessam gerações e o Deus que governa tudo. Então, é sobre isso que o Senhor colocou em meu coração para estar falando nessa noite. Nós vamos estar falando sobre ecos, coisas do passado, familiares, da nossa família, da nossa geração. E vamos falar em contrapartida sobre o Deus que governa todas as coisas. E o tema desta noite é o Deus das gerações. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, nessa noite, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, eu venho, Senhor, me colocar, que o Senhor esteja, Senhor, me usando como canal de bênção para a Tua igreja, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja, Senhor, as Tuas palavras, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, os meus ouvidos espirituais, Senhor, amplie, Senhor, a minha visão, em nome de Jesus, para que eu possa entender, Senhor, o que o Teu Santo Espírito quer passar, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, já te agradecemos. Amém. E eu fiquei perguntando para o Senhor o que falar, porque tem muita coisa em minha mente. Eu falo, está cheio de letrinha assim, dançando na minha mente, tem muita coisa na minha mente. E aí hoje de manhã, por acaso, eu comecei a escrever, e eu escrevi uma jornada de transformação, crescimento e intimidade. E continuei escrevendo, depois eu fui ler o que eu escrevi, e eu escrevi assim: essa jornada, ela fala em nós sermos como crianças, no sentido de nós nos lançarmos nos braços do Pai, no sentido daquela criança que ela simplesmente confia.
ela não tem medo, ela simplesmente ela se lança, não importa a altura que ela esteja. Então o Senhor ele quer que nós confiemos, que nós sigamos nessa jornada de transformação, nessa jornada de crescimento, nessa jornada de intimidade com Ele. E não como imaturos que não têm conhecimento do Deus a quem serve. Meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor ele quer que ao mesmo tempo nós sejamos como crianças e também que nós sejamos maduros o suficiente para conhecermos o Deus que nós servimos, que é o Deus das gerações, que é o Deus que governa todas as coisas. Aleluia. E o Senhor quer que nós aceleremos esse conhecimento e essa intimidade que traz poder para transmitir esse Deus. Ao mesmo tempo que nós estamos conhecendo esse Deus, o Senhor ele também me convida, ele te convida a transmitir esse conhecimento. O Senhor não quer que nós simplesmente vamos nos enchendo de conhecimento, ficamos ali, né, gordinhas, gordinhos de conhecimento e que nós não transmitamos isso. Que nós possamos estar falando desse conhecimento, transmitindo esse Deus maravilhoso, esse Deus incrível, esse Deus que governa todas as coisas. Esse Deus vivo que ele não é, esses dias o Paulo até citou, nós achamos que Deus é um velhinho que está lá, assentado lá no trono, cabelinho branco, né? Eu até escrevi aqui, que esse Deus, ele não é somente, né, como nós pensamos muitas vezes, algo fictício, que todos imaginam como um senhor de cabelos brancos sentados no trono, mas sim um Deus vivo que se importa com o seu povo, que vive uma realidade totalmente diferente da realidade que Ele tem para mim e para você. E é sobre isso que o Senhor colocou em meu coração para falar nessa noite. Além dele querer que nós sigamos essa jornada de transformação, essa jornada de crescimento e essa jornada de intimidade, Ele quer que nós saibamos o Deus que nós servimos para que nós venhamos a entender a realidade que Ele quer que nós vivamos. O Senhor não quer que nós vivamos pela realidade aqui que nós estamos vendo, pela nossa visão aqui da terra. Ele quer que nós o conheçamos, para que nós possamos saber qual é a realidade do nosso Deus. E essa realidade, ela não é simplesmente eu dizer, é lá no céu. O meu Deus, Ele mora no céu. E é para eu viver de acordo com a realidade do céu. Porque a Bíblia diz, nós vamos terminar com esse versículo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos assentados lá, mas nós temos que entender essa realidade. Amém? E vamos para o nosso primeiro slide. Voltar. Vamos ler Romanos 14. Isso, 8,14, perdão. Pode ler, pastor Edson? Já que até eu abri o meu. Amém. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E nós somos cordeiro com Cristo. O senhor leu só o 14? Isso, pode ler até o 17, por gentileza? Aleluia. Amém, glória a Deus.
Então, nós não somos escravos do medo. Nós não somos órfãos espirituais. Nós somos filhos adotivos, amém? Nós somos cordeiros, cordeiros da glória. Nós somos cordeiros em Cristo Jesus. Nós recebemos o Espírito, esse Espírito de adoção. Nós podemos clamar, Pai, meu paizinho. Isso muda como nós vivemos em casa. Isso muda como nós vivemos ali com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Com confiança, com intimidade, com autoridade. E eu gostaria que nós declarássemos que meus filhos e netos conheçam seu lugar como filhos do Deus vivo. Abba, Pai, somos teus herdeiros. Pode passar. Colossenses 3:10. Meu está aberto. Colossenses 3:10 diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Aleluia. Aleluia. O novo homem se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é isso que o Senhor quer que nós transmitamos. É essa identidade que nós acabamos de ler. Nós vimos ali em Romanos, nós vimos aqui em Colossenses. O Senhor quer que nós renovemos a nossa mente, nós nos revistamos do novo homem. E que a nossa casa viva o novo homem, refletindo Cristo em tudo. Hoje, eu não vi o pastor falando desde o início, não lembro se o pastor disse, mas hoje é a terceira quarta-feira e hoje nós fazemos o culto da família, a terceira quarta-feira do mês. E isso que eu coloquei é para a nossa família. A mensagem que eu preparei, o Senhor colocou em meu coração, é para a família, para os nossos filhos. Tanto que alguns versículos, não sei se nós vamos conseguir ver todos, mas a palavra ela vem nos ordenando a proclamar a palavra, a ensinar quem é esse Deus para os nossos filhos. Para que eles vão conhecendo esse Deus que nós servimos, para que eles saibam qual é a identidade deles. E aqui, nós acabamos de ler, o novo homem ele se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A salvação, ela não é só perdão. A salvação é transformação contínua. Pensamentos, palavras, ações, refletindo Cristo. Então, que nós possamos estar todos os dias, sempre, dizendo a palavra, ensinando a palavra para os nossos filhos, para que eles possam refletir Cristo. Incentive seus filhos, busquem um novo homem, não só a informação religiosa. Não só informação religiosa, mas que eles possam refletir Cristo Jesus. E no próximo slide, eu quero estar falando de... Eu não sei quantos de vocês puderam ver, puderam acompanhar, mas dia 15 do mês passado, eu comecei um estudo, como o pastor estava fazendo sobre reis. Eu relutei muito a fazer um estudo, mas até que eu fiz um estudo de 21 reis. Peguei 21 reis, são inúmeros, né? Escolhi 21 e fiz um estudo de, acho que deu uns 27, 28 dias mais ou menos. E teve muitos deles que chamaram muito a minha atenção. E o que eu quero falar de dois hoje. O primeiro são ecos da desobediência, é a família do rei Acabe. E eu gostaria de ler somente um versículo que está em 1 Reis, 21, 25. Quem abrir, se puder ler, por gentileza. E o primeiro deles é da família de Acabe, que eu gostaria de falar. Que foi que a linhagem dele, estudando a linhagem dele, foi um dos que deu muito nó na minha mente, na minha cabeça. Porque tanto eu não sei quantos ouviram, o pastor falou aqui, o Paulo também disse, que
ali Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. E nesses 2 reinos, o Acabe faz parte do norte. Porém, ele acabou, essa linhagem ruim de Acabe, acabou respingando lá no reino do sul, por causa da filha dele. E eles usam muitos nomes iguais. E isso bagunçou muito a minha mente, porque os filhos de Acabe, ali no reino do norte, e depois lá no reino do sul, têm os mesmos nomes, pessoas totalmente diferentes, em épocas totalmente diferentes. Então foi um pouquinho complicadinho, mas isso, eu fiquei assim, encantada com a palavra do Senhor. Fiquei muito encantada. E nós podemos ler 1 Reis 21, 25? Quem achou pode ler, por favor? Só 25. Só isso mesmo. Então, ali, ele foi o pior dos reis que haviam estado antes dele. Era idolatria institucionalizada, já explico, pecado como sistema e a influência de alianças erradas. Acabe, além de tudo isso, além de fazer tudo isso, esse sistema e essa idolatria institucionalizada e pecado como sistema, os dois, ele fez como se aquilo fosse, que na verdade, como ele era o rei, ele podia fazer isso, ficou uma regra. Então, ali no reino dele, esse era o sistema que ele vivia, o sistema totalmente errado, que ele, junto com Jezabel, na verdade, ele foi influenciado por ela, e viviam naquele sistema de idolatria, de pecados, e ali os filhos, eles tiveram 3 filhos, Jorão, Acasias, que foram os 2 que reinaram no reino do norte, e eles tiveram Atalia. E Atalia que foi para o reino do sul e se casou com o filho do rei Josafá. Rei Josafá lá do coral, lembram que enviou os levitas e houve toda aquela vitória, Deus deu vitória a partir dos levitas batalhando ali a batalha do rei Josafá. Rei Josafá foi um rei íntegro, porém o filho dele se casou com a filha do rei Acabe. E aí, consequentemente, né, também estragou ali, vou colocar assim, né, para ficar mais fácil, o reino também ali do sul. Então, além da linhagem dele ter todo esse eco ruim, eu coloquei ali só Acabe e Jezabel, os 2 filhos e Atalia. Decisões erradas, alianças ruins, pecados não tratados criam ecos que atravessam gerações. Idolatria, ganância, passividade contaminaram filhos, netos e até outro reino. Nem todo som de um trono vem do céu. Que todo ciclo de desobediência na minha família seja interrompido agora em nome de Jesus. Enquanto eu escrevia, enquanto eu fiz os estudos, eu orei sobre a minha família. Porque muitas coisas nós erramos tentando acertar, nós costumamos dizer, né? E eu orei sobre a minha família, e eu anotei aqui, que nós possamos orar sobre a nossa família, que nós possamos declarar. Eu vou falar as frases e que vocês possam declarar. Eu vou ler inteira, caso você tenha dúvida de declarar, e diz assim: que todo ciclo de desobediência em minha família seja interrompido agora, em nome de Jesus, caia por terra toda ação do inimigo. Mesmo aqui, nesse ciclo de Acabe, né, Deus, ele interveio nisso, e ele enviou Jeú, que é um outro rei também que eu coloquei, e ele veio, ele destruiu a casa de Acabe, cumprindo o juízo do Senhor. Então, no caso de Acabe, veio juízo sobre a família dele. Então, por isso que nós temos que orar. Nós vimos esses dias, alguém ministrou, que eu não me recordo agora, sobre Jó, intercedendo por seus filhos, mesmo antes
porventura, caso eles tenham pecado, Jó já estava intercedendo. E a quebra de ciclos, Deus intervém, acabei de falar, nós não vamos abrir para poupar o tempo, mas está em 2 Reis 10:30. Depois eu mando um slide para vocês, aí vocês podem pegar os versículos. E Deus, ele não deixa linhagens contaminadas para sempre. Ele levanta Jeús para juízo e quebra de julgos. O mesmo Deus quebra ciclos ruins também hoje. E o número 5, que é o próximo slide, diz que é o outro rei, que eu falei, eu gostaria de falar de 2 reis, um conjunto ali. Davi também é um rei. A palavra diz que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos também a destruição da família de Davi por causa do pecado. Esse eu gostaria de ler. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 até 16. E aí, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando. E então, aqui no caso de Davi, ele cometeu o pecado. Eu tenho assistido a série e eu falo para os meninos, falo mais com os meninos, que eles ficam mais tempo comigo em casa. Gente, várias vezes, direto, toda hora, eu choro. Eu choro de ver como o homem, a humanidade, como nós somos ruins, como nós temos um coração ruim, como nós podemos fazer tantas coisas ruins. Ai de nós, se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas. Eu falo, Deus, se não fosse o Senhor, eu seria capaz das piores atrocidades. E é o que nós vemos lá fora. Podemos ler 2 Samuel 7:12? Alguém achou? Essa foi a promessa que Deus fez para Davi. Davi, ele cometeu o pecado, mas qual foi a diferença de Davi ali e o rei Acabe? Ou a linhagem toda ali do rei Acabe? Davi, houve quebrantamento. E mesmo tendo havido quebrantamento, Deus, ele perdoa. Porém, as consequências, elas ficam. E aí nós vemos, eu fiz um plano de leitura, eu intercalei essas partes, né, eu fiz por ordem cronológica. Peguei todos os versículos, os livros, e coloquei na ordem cronológica. Então, aqui intercalei Crônicas, 2 Crônicas, 2 Samuel e 2 Reis. E no meio intercalados os Salmos, que são as orações de Davi. E em todo o tempo aqui nós vemos os Salmos que Davi fez durante esse período. E nós vemos ali o quebrantamento de Davi. E teve um capítulo que eu vi, que quando Absalão toma o trono e Davi sobe o Monte das Oliveiras, eu li ontem, né? Sobe o Monte das Oliveiras chorando e clamando ali, chorando, clamando. E o Senhor, no filme, porque eu fico lá tomando bastante cuidado para não misturar uma coisa com a outra, porque uma coisa é ficção e uma coisa é a palavra do Senhor. Então, se você pegar aqui, está todinha arriscada, porque eu estou acompanhando tudo pela palavra, para ver onde que tem coisas a mais, né, no episódio.
E aí ele começa a clamar, os salmos, eu não anotei, mas ele intercala ali o salmo, ele se quebranta na presença do Senhor. Então, Deus o perdoou e Deus fez aqui essa promessa para Davi, que manteria a sua linhagem. E é isso que nós vemos aqui depois. Nós vemos depois, quando Jeú mata a linhagem de Acabe, logo depois também nós vemos o rei Joás, que é um rei também que é poupado, um menininho. Ele é ungido rei com 8 anos, e é de Joás que vem a linhagem de Davi, aliás, que veio, né, a linhagem de Davi, e depois chega até a linhagem de Jesus, que é onde nós falamos de todos os reis para chegar, né, no rei mor, que é o que nós servimos, Jesus Cristo. Então aqui, ó, nós vemos que a linhagem de fé, esperança e obediência seja preservada em nossa casa. Davi, ele pecou, a sua casa sofreu ecos dolorosos, mas ele se quebrantou. Deus preservou a promessa, o filho de Davi veio, que é Jesus. Mesmo com falhas, quando há arrependimento, a linhagem de fé permanece. 6. Ensinar a fé às próximas gerações, que é o que nós falamos. Quanto tempo falta, pastor? O senhor olhou? Porque eu não olhei. 4 minutos. O Salmo 7:8, nós conhecemos. Então, vamos abrir no Isaías 59, 21. E depois em Efésios 2:6. Aí o outro abre, por favor, Efésios 2:6, para nós lermos e encerrar. Ó, Isaías 59, 21. O Salmo 78, ele fala sobre: não esconderemos dos nossos filhos, nós contaremos à geração futura as glórias do Senhor. Isaías 59, 21. Pode ler. Amém. E Salmo 78, eu falei que eu não ia ler, mas não está escrito aqui no meu. Achei que eu tinha escrito. Eu salvei aqui, peraí. É que tem tanta marcação. Salmo 78, versículo 4. Alguém achou? Amém. É que aqui a minha versão está diferente. Não, é isso mesmo. Não esconderemos dos nossos filhos, nós contaremos à geração futura as glórias do Senhor. O meu espírito e as minhas palavras não se afastarão de teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre. Que aí aqui continuou no Isaías 59. Eu emendei os 2 versículos. E a aplicação: pais, é dever nosso contar os feitos de Deus. Ele promete. Sua palavra e espírito ficam na linhagem, transmitam fé, não ruídos. Que nossos filhos aprendam, pratiquem e ecoem a fé verdadeira. Que a palavra e o Espírito permaneçam sobre a nossa descendência, agora e para sempre. Em nome de Jesus. E o Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Diz em Provérbios 22:6. E Deuteronômio 7, capítulo 9, diz: ele é fiel. É o versículo inteiro. 7:9, Deuteronômio diz assim: reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e o obedecem os seus mandamentos, e obedecem a seus mandamentos. Aleluia. Essa é a nossa responsabilidade. E essa é a bênção final também do Senhor. Pais, dirijam com sabedoria e temor. Deus guarda a aliança até 1000 gerações aos que o amam. Essa é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ele diz aqui na palavra dele.
Ele nos deu uma ordenança. O Senhor deu uma ordem para mim e uma ordem para você. Quais são os ecos que nós temos ecoado na nossa casa? Qual que é a melodia? Acabe e Jezabel, eram somente melodias ruins que tinham ali, trazendo ali para o meu contexto musical. Só haviam músicas ruins e os filhos, as crianças ali dele, ouviam. E foi isso que eles transmitiram. Se nós formos pegar também ali o reinado dos outros filhos, nós vamos ver também que foram reis horríveis como o pai dele e como a mãe. Então, essa era a melodia que eles transmitiam. Consequentemente, era o mesmo ruído os filhos também transmitiram. Qual é a melodia que eu e você temos tocado na nossa casa? Qual a melodia tem tocado na minha casa? E eu estava lendo, enquanto eu escrevia, eu nem sei se eu anotei aqui, mas não importa, que diz que os nossos filhos, que eles transmitem não aquilo que eu estou dizendo, mas eles transmitem aquilo que eles veem e aquilo que eles transmitem atmosferas. Aí eu pesquisei, mas como assim eles transmitem atmosferas? O que é isso? Atmosfera é aquilo que eu sinto, é aquilo que está no ar. Você está falando uma coisa, o que você está fazendo no ar, o que sai? É isso que o seu filho pega e é isso que ele vai transmitir. É isso que o meu filho pega. E é isso que eles transmitem. Amém? Então, só para nós finalizarmos, Efésios 2, capítulo 6. É o último, eu acho. Aqui. Posição de governo. Foi o que eu citei aquela hora. Alguém abriu? Achou? Amém. Nós falamos já. Nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós lutamos a partir da vitória. Nós temos autoridade para silenciar ecos estranhos. A nossa casa é território do reino. Será que você pode declarar? Minha casa é território do reino. Eu tenho autoridade na minha casa. E eu luto a partir de uma vitória. Porque o nosso Deus, Jesus, ele venceu. Então nós estamos lutando a partir da vitória dele, amém? É isso que nós estamos vendo, nós acabamos de ler ali em Efésios capítulo 2, versículo 6. Aleluia, nós temos autoridade. Próximo, deixa eu só ver o que eu coloquei para finalizar. Mas já acabamos, é somente as fotos que eu coloquei. Opa, meu fechou. O alinhamento familiar, consagração, entregar a casa ao pai, interromper ecos ruins, quebra de padrões, amplificar ecos de fé, selamento, proteção até 1000 gerações, Deuteronômio 7:9, próximo. E a declaração profética, que coincidentemente é uma música, e diz assim: eu profetizo sobre a minha casa. Vocês conseguem ler daí? Podemos ler juntos? 1, 2, 3 e... Eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família. Caia por terra toda ação do inimigo, pois o Filho de Davi, o Deus das gerações, governa todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o eco final, que todo eco estranho seja silenciado, que apenas a canção do Senhor permaneça. E eu quero orar. Posso orar, pastor? Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Hoje, Senhor, nós aprendemos mais um pouco, Senhor,
sobre aquilo que o Senhor colocou aqui nas nossas mãos. Será que você pode estender as suas mãos? O Senhor colocou sobre as minhas mãos, sobre as suas mãos. O Senhor colocou autoridade. A palavra diz que toda autoridade me foi dada. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada pelo nome de Jesus Cristo. Senhor, nós temos a tua autoridade. Nós conseguimos entender, Senhor, que nós lutamos, Senhor, a partir de uma vitória. A partir, Senhor, da tua vitória, Jesus. Nós aprendemos que somos cordeiros contigo. Nós somos filhos adotivos. Nós não somos, Pai. Nós não somos largados. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que liberta. E um Deus que cuida, Senhor, por todas as gerações. Em várias gerações, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, em nome de Jesus, das nossas gerações, que todo eco estranho seja silenciado em nome de Jesus, que apenas a canção do Senhor permaneça. Senhor, que isso fique, Senhor, nos nossos corações, que os ecos, os ruídos, nossa, Senhor, como nós aprendemos nessa noite, sobre a linhagem de Acabe, Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa linhagem, tenha misericórdia, Senhor, da nossa casa. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos pela nossa casa. Clamamos pela nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Abre o nosso entendimento, papai. O Senhor nos quer como crianças confiantes. Mas o Senhor não nos quer como crianças birrentas. E crianças que não conhecem o seu pai. Nós conhecemos, Pai. Nós conhecemos a Ti. E nós queremos prosseguir em conhecer a Ti. Como diz a tua palavra, sigamos e prossigamos em conhecer a ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor crave, Senhor, essa palavra, Senhor, essa autoridade nos nossos corações. Que não nos esqueçamos, nós não somos qualquer um. Não somos qualquer um, Senhor. E que nós possamos, Pai, proclamar esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso, esse Deus que governa todas as coisas. Proclamar, Senhor, para quem ainda não te conhece, em nome de Jesus. E na nossa casa, que a atmosfera da nossa casa, Senhor, seja a atmosfera do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nós chamamos. Que seja essa atmosfera que tenha nas nossas casas. Atmosfera de amor, atmosfera de correção quando necessário. Mas de amor como é o Senhor. O Senhor é um Deus de amor e um Pai que corrige, Senhor, o Filho que Ele ama. E possamos ser assim também em nossas casas, Pai. E assim os nossos filhos crescerão. Crescerão, Senhor, sabendo, conhecendo mais a Ti. Como o Senhor é merecedor, Senhor, de honras, de glórias, de todo louvor. Nessa noite nós oramos. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu imenso agir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você possa ir com essa palavra no seu coração. Para uma semana nova, de desafios e de bênçãos. Deus, te louvamos por essa maravilhosa noite, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem usado teus servos, Pai. Obrigado pela vida da Liz, que o Senhor usou. E, ó Pai, certamente, ó Pai, esses princípios, certamente o que o Senhor entregou para nós, Pai, vai ser vida, vai ser fruto e vai ser realizações, Pai. Eu quero declarar sobre o teu povo que a graça maravilhosa, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce consolação, que é na pessoa do Espírito Santo, seja sobre tua igreja, teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Domingo 9 e 19, em nome de Jesus.